Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, a nossa última aula, nós estudamos sobre os plateumintos, que são vermes achatados dorso-ventralmente. Os mais conhecidos nós temos as planárias, a esquistossomose, que é a barriga da água, e a solitária, que é a tênia. Hoje nós vamos estudar os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Eles vão da página 164 a 167 do livro de vocês. Então, os nemateumintos compõem um grupo muito comum e numeroso de animais invertebrados, chegando a mais de 12 mil espécies catalogadas. Este último termo significa fio ou filamento, uma referência ao formato do corpo desses animais. Enquanto os plateumintos possuem um corpo achatado, os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, tá, os nemateumintos, que eles são o quê? Os vermes cilíndricos. Lembra a solitária? Ela tinha um corpo bem achatado. Esses têm o corpo bem redondinho. Alguns desses organismos são de vida livre, ou seja, vivem em diferentes ambientes e alimentam-se de matéria orgânica morta, sendo decompositores. Outros são parasitas, geralmente muito numerosos e pequenos, de modo que só seria possível vê-los com o auxílio de um microscópio. Os nemateumintos podem parasitar plantas e animais, inclusive os seres humanos. Por isso, são organismos de grande importância médica. Alguns deles podem atingir mais de 1 metro de comprimento. Podemos dizer que são parasitas bem adaptados, pois conseguem aproveitar-se de um organismo sem necessariamente levá-lo à morte, o que desajolaria os vermes que perderiam seu habitat, morrendo logo após seu hospedeiro. No entanto, dado o longo tempo que chegaram a parasitar um organismo vivo, a possibilidade de causarem doenças crônicas ou debilitantes. Então, os nemateumintos são como os plateumintos, né, que podem causar doenças crônicas ou debilitantes, e essas doenças podem levar as pessoas à morte. Quais são as características dos nemateumintos? Então, eles possuem um corpo cilíndrico, alongado e não segmentado, afilado nas duas extremidades e coberto por uma camada de cutícula elástica, tá? Logo abaixo da cutícula, que cobre o corpo, encontra-se um sistema muscular bem desenvolvido, o que permite a esses vermes movimentos vigorosos em forma de chicote. Então, eles se movimentam em forma de chicote e essa cutícula ajuda o quê? O nosso sistema a não fazer a digestão deles. Então, os nemateumintos, sistema circulatório e respiratório. Ausente, as trocas gasosas são feitas pela pele, respiração cutânea, e os gases são distribuídos célula a célula, tá? Não dispõe de sistema circulatório, e a distribuição da substância é feita por um líquido que circula pelo corpo do verme, que é chamado de pseudoceloma. O sistema digestório e nutrição. Possuem sistema digestório completo, então eles possuem boca, intestino e ânus, e são os primeiros animais no eixo evoluído a apresentarem ânus no aparelho digestivo. A excreção é realizada pela circulação do líquido presente no pseudoceloma, e as excretas são eliminadas através do canal excretor. O sistema nervoso apresenta um tubo nervoso rudimentar, em forma de gânglios nervosos, que realizam algumas funções. E a reprodução, a maioria possui sexos separados. A fêmea geralmente tem um corpo adulto maior que do macho. Então, na cópula, os gametos masculinos são depositados no interior do campo da fêmea pelo canal genital, que ocorre a fecundação. Durante o desenvolvimento desses organismos, eles passam pela fase de larvas antes de alcançar a fase adulta. Então, eles são os primeiros a apresentar boca, sistema digestório e o ânus, né? Eles possuem uma cutícula que vai fazer toda a proteção do corpo deles e o pseudoceloma, por onde passa todos os nutrientes. Nemateuminto parasitas. Muitos dos nemateumintos conhecidos são parasitas. Alguns deles são mais importantes para a medicina, porque parasitam os seres humanos. Então, nós veremos os de maior relevância para a saúde pública no Brasil.
Então, é a ascaris, que é conhecida como ascaris lumbricoides. A contaminação ocorre através da ingestão de ovos em alimentos ou água contaminados. Os sintomas são cólicas abdominais, enjoos, indisposição, fraqueza e emagrecimento, porque a ascaris ela vai se alimentar de tudo que a pessoa come, podem causar tosse e bronquite. Em alguns casos é assintomático, a pessoa tem a ascaris lumbricoides e não sabe. A forma de prevenção são a presença de saneamento básico, higienização das mãos e dos alimentos, antes da ingestão e tratamento dos doentes. Então, nós temos aqui o ciclo de vida, né, da ascaris lumbricoides. Então, os vermes adultos estão no intestino delgado, né, a fêmea deposita os ovos. Os ovos saem pelas fezes, como eu falei, a pessoa acaba defecando em local aberto, né? Esses ovos saem pelas fezes, contaminam o solo. Esses ovos, ao você se alimentar, né, as larvas sobem, ao você se alimentar por um alimento contaminado, ele vai ser então fertilizado, as larvas sobem, os ovos vão amadurecer, né? As larvas são ingeridas por um hospedeiro, os ovos eclodem no intestino e as larvas entram na corrente sanguínea. As larvas sobem aos pulmões em direção à faringe, então por isso que ocasiona a tosse. Muitas vezes essas larvas, elas sobem no período noturno, tá? Então, o que acontece? A pessoa tem muita tosse, principalmente no período noturno. Então, o intestino delgado é onde esses vermes irão se desenvolver em vermes adultos. Então, não esqueça, a pessoa defeca, ao defecar ela contamina o solo, né? A pessoa ali, ao brincar com o solo, ao comer um alimento contaminado, essas larvas vão se desenvolver no intestino delgado e se alimentar de tudo que a pessoa se alimenta. Então, contagem e gestão de alimentos ou água contaminada por ovos do verme. Os principais sintomas: cólicas abdominais, enjoos, indisposição, emagrecimento. Em casos graves, quando os vermes adultos são muito numerosos, a possibilidade de ocorrer obstrução do intestino. Então, imagina uma grande quantidade de verme ali naquela região que obstrui o intestino. As larvas, elas podem subir também pelo sistema respiratório, atingir os pulmões, que podem causar tosse e bronquite. E a profilaxia é o quê? A prevenção, instalações sanitárias adequadas, manipulação de alimentos de forma correta, sempre fazendo a higienização, lavando-os, né, consumindo-os e não colocando a mão suja em objetos de uso comum, principalmente colocar esses objetos na boca. É importante também que se realize o tratamento dos doentes, impedindo assim que a doença se espalhe e infecte outras pessoas. O outro verme que nós temos é conhecido como ancilóstomo, que é que vai causar uma doença como amarelão. Então, a contaminação se dá através de larvas que penetram ativamente na pele dos hospedeiros. Os sintomas são anemia, cansaço, perda de peso, e algumas pessoas desenvolvem a geofagia, tá? As formas de prevenção são a presença de saneamento básico, higienização, uso de calçados e tratamento de doentes. Então, aqui nós temos, os ovos são liberados no ambiente pelas fezes dos hospedeiros, as larvas saem dos ovos e permanecem no solo, as larvas desenvolvem de maneira e conseguem penetrar no hospedeiro pela pele, as larvas desenvolvidas penetram na pele com o indivíduo descalço. Então, o que vai acontecer? As larvas chegam ao tecido, intestino, e desenvolvem em vermes adultos, reiniciando ao ciclo. Então, ela vai causar a doença amarelão. Então, contágio é andar descalço em solo infectado. Os principais sintomas: fixar-se na parede do intestino, provoca uma perda de sangue contínua, que vai causar anemia à pessoa, né, ao hospedeiro, deixando ele com uma pele com aspecto pálido ou amarelado, por isso o nome de amarelão. Outros sintomas associados ao amarelão são o cansaço e a perda de peso. Um indício bastante comum peculiar é a geofagia, ou seja, a vontade de comer terra.
Então, o que é a geofagia? A pessoa fica com intensa vontade de comer terra quando ela tem a ancilostomose, tá? Ou que é chamado de amarelão. A profilaxia. A melhor maneira de prevenir a ancilostomose é dispor de saneamento básico e ter hábitos de higiene. Pode também orientar as pessoas a não andar descalças em regiões onde a doença costuma ocorrer e tratar os pacientes infectados. E por último, nós temos quem? O bicho geográfico. Contaminação através das larvas, também que penetram na pele do humano, que é um hospedeiro acidental. Os sintomas consistem em lesões cutâneas, que vai causar coceira e desconforto. Por que ele recebe o nome de bicho geográfico? Conforme ele vai andando, ele vai demarcando o local que ele está andando. E isso causa o quê? Muita coceira e desconforto. As formas de prevenção são evitar levar animais à praia, andar descalços e não sentar direto na areia. Então, aqui eu coloquei umas imagens do bicho geográfico, tá? Que ele deixa o quê? Marcas na pele. Ele vai fazendo como se fosse um mapinha onde ele está andando. Por isso que recebe o nome de bicho geográfico. Então, o contágio é andar descalço ou sentar-se diretamente no solo infectado. Os principais sintomas. Ao locomover-se sobre a pele, o bicho geográfico deixa seu rastro característico, causando coceira, vermelhidão e inchaço onde passa. E a maneira de prevenção é importante cuidar dos animais domésticos, como cães e gatos, observando a sua vacinação, vermifugação e boa alimentação. Ainda assim, em alguns lugares públicos não é adequado levá-los, evitando a contaminação, a transmissão de doenças, como areia de praias ou parques. Já aos seres humanos é recomendado andar com os pés calçados e não sentar diretamente no solo, para evitar a contaminação. As formas mais comuns de profilaxia contra todas as doenças parasitárias é ter o quê? Saneamento básico, defecar em vasos sanitários, lavar as mãos antes do preparo dos alimentos ou das refeições, realizar campanhas de prevenção às doenças, beber água tratada e lavar bem os alimentos. Ok, sétimo ano? Então, essa foi a nossa aula de hoje e espero vocês até a nossa próxima aula, ok? Fiquem com Deus e até breve.